Galera, nós recebemos antecipadamente para testar o Lies of P, um game que já está disponível no PC e que está chegando para o Switch 2. Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise técnica da performance desse game e dar uma olhada em como a desenvolvedora trabalhou para trazer esse jogo, de sua versão para consoles e para computadores, para ficar possível de ser rodado no portátil da Nintendo. E também vamos fazer comparações com o PC, que não faz nenhum sentido? Faz. Tem uns PCzinhos que meio que são desse segmento. Bom, como eu falei, o Lies of P está disponível nos consoles de mesa tradicionais, né, não nos portáteis, e também no PC. E olhando primeiro para as specs que ele requeria para rodar no PC, ele já não era um jogo tão exigente assim, né? Você vê que o mínimo dele roda já numa Radeon RX 560 ou uma GTX 960, roda a partir de um Ryzen 3200 e um Core i3 6300. Então já é um jogo relativamente leve de ser rodado, roda em placas de 4 GB, por exemplo. E o Switch, ele não tem um hardware fraco, mas ele tem as suas limitações. Então, por exemplo, a parte gráfica dele, que é o ponto crítico desse console, ele usa uma GPU baseada na tecnologia RTX série 30. Então não é uma tecnologia tão antiga, tem suporte à aceleração por IA, tem suporte a DLSS, por exemplo. Mas como tem aí umas 1.600 e cacetada unidades CUDA, esse aqui é uma GPU que já é abaixo até mesmo da RTX 3050 de 6 GB. É uma placa que já está lá na casa dos 2.000 núcleos CUDA, então vê que já é uma GPU que não é muito potente. Mas tem mais uma limitação muito importante. Olha ele aqui, ó. Não tá na energia, ó. Tá na minha mão e pesa algumas gramas. Esse aqui é um portátil. Ele também tem restrições maiores por conta da portabilidade dele, pela quantidade de energia que tem disponível por aqui. E ainda por cima ele tem mais de um modo. Ele tem o modo portátil, quando você tá para lá e para cá, ou você também pode pôr ele no dock e rodar na TV, o que muda a performance dele, já que ele passa a ter mais energia disponível, não é só a energia da bateria, né? Você tem a energia ali da fonte dele. Então, em geral, ele tem outro perfil de performance também, sobe um pouco as frequências e ele precisa disso, já que a experiência na TV também é outra, né? É um display maior. Então, primeiro olhando para como o jogo foi adaptado, gostei muito que a desenvolvedora deu bastante versatilidade para o jogador. Na verdade, tem muitos modos de configuração esse game no Switch. Quando você jogar ele no modo portátil, você tem duas opções de performance. Você pode rodar ele no modo qualidade e no modo performance. E ligando no dock, você passa a ter 3 modos de performance, o que faz com que esse jogo no total tenha 5 formas de performance de você jogar. 3 de forma na TV, onde ele oferece então o performance, o qualidade e o modo intermediário, o equilibrado, e por fim os 2 modos do portátil. Olhando primeiro agora para como o jogo roda quando a gente liga ele na TV. Conectado na TV você vai ter 3 opções e elas focam em taxas de quadros diferentes. Então se você jogar no modo performance, ele vai buscar 60 quadros e no segmento que a gente testou ali do começo do jogo, ele ficou relativamente estável em 60. Modo qualidade vai baixar o jogo para você ter 30 frames de taxa de quadros e roda estável, pelo que a gente testou aqui. E o modo equilibrado vai buscar o modo intermediário. Ele vai rodar ali na faixa dos 40 quadros. Achei interessante a escolha, as 3 escolhas, né? Porque 60 quadros o jogo fica muito mais fluido, fica mais interessante de jogar, né? Fica mais confortável jogar um jogo de ação como é o Lies of P. O modo qualidade, ok. Você quer qualidade, você não se incomoda de jogar 30 frames, ele vai lá e taca, sobe tudo que ele consegue a qualidade gráfica nesse novo target, né, com o dobro de tempo para fazer cada quadro. E o modo equilibrado, ele tem concessões interessantes para os dois lados. Quando você joga 40 frames, por um lado você dá mais tempo para a GPU renderizar o jogo, mas por outro lado, você também não tá com uma taxa de quadros, eu diria que é sensível a diferença do 30 por 40, quando você tá jogando. 40 frames parece sensivelmente mais fluido do que jogar 30. Particularmente eu gosto mais da experiência a partir dos 45, acho que eu sinto um pouquinho mais a diferença em relação aos 30, mas a desenvolvedora não é a única, eu já vi outras apostando nesse valor de 40 como um número mágico aí entre balanço de qualidade gráfica e fluidez da imagem. Mas vamos olhar como ficam essas imagens nesses 3 modos. Ok, então temos no canto esquerdo o modo performance, o equilibrado no centro e por fim o qualidade à direita. E a diferença na resolução é bem gritante. O qualidade sobe, dá pra ver que o que muda primeiramente é a resolução em que o jogo é renderizado. Então você vê como ali atrás essa estrutura vai mudando bastante a definição dela entre os modos. O personagem tem mais detalhes, muito mais detalhes na verdade, né? A gente meio que começa a perder o rosto dele ali no modo performance. A iluminação muda um pouco, vê que a roupa dele está um pouquinho mais clara no modo qualidade, então além da resolução a gente tem um impacto em alguns efeitos, como é o caso da iluminação. Definitivamente você sente, olha, e são elementos que estão próximos, né? Essa estátua está logo atrás dele, olha como elas já estão com uma definição não muito boa e a roupa dele também sofre aí os impactos disso. O Lies of P me coloca numa situação complicada, porque ele é um gênero de game que eu sinto muita falta
da responsividade dos comandos. Eu acho que ele faz muita diferença você jogar da 60 ao invés de 30. Mas olha como quando a gente vai vendo o quanto você tem que abrir mão da resolução da imagem para atingir essa taxa. É complicado escolher entre os dois e ao mesmo tempo o equilibrado ele não chega na definição do qualidade. Eu sinto que se eu quero realmente o jogo bonito, eu vou pular de uma vez pro modo qualidade e rodar ele a 30. Claro, isso aqui é gosto pessoal meu, mas isso é importante porque esse é o modo ligado na TV, então você já está num display grande, então essa mudança na resolução, talvez o ideal é realmente se acostumar a jogar a 30. Se você quer gráficos melhores, ver como faz uma diferença gráfica bem grande. E alguns dos efeitos também dá para ver que eles não foram muito longe. Olha só como tá aqui essa luz, ela tá numa definição não muito, tá, né, num efeito com baixa qualidade, e reduzir a resolução impacta bastante, então vê que ela granula bastante aqui. Na verdade é aquele serrilhado que parece compressão de JPG, né? Enquanto que no modo qualidade tem um acréscimo de qualidade bem alta. Olha só como, na verdade, mal dá para dizer o que é que tá aqui nos modos equilibrado e performance. Já no modo qualidade eu começo a enxergar que é tipo um orbe de luz ali, o que está naquele quadrante. E tem uma outra coisa que impacta bastante nas trocas de qualidade, eu senti um probleminha de texturas. Então, quando eu olho as texturas no modo performance, tá bem complicada essa textura ali no fundo, né? Bem baixa definição, o que está atrás ali do protagonista. Se eu aumento para o modo qualidade, sobe a resolução e, nossa, muda muito o nível das texturas. Então, realmente, por mais que seja um gênero de game que eu acho que você deve jogar numa taxa de quadros mais alta para você ter fluidez, para a ação ficar mais interessante, tem um impacto muito forte na resolução quando você escolhe entre esses dois modos. Mesma cena agora olhando nos modos portáteis. Então, novamente a gente tem o foco principal numa mudança de resolução. Graficamente não muda tanto os efeitos de luz, vê que os modelos não mudaram tanto em relação ao outro, mas nós temos uma resolução ainda mais reduzida no modo portátil. Então vê que ele já está, mesmo o modo qualidade dele já não tem exatamente o mesmo nível de definição do modo qualidade da TV, e o modo performance reduz a definição para buscar essa taxa de quadros mais alta. Então o personagem já fica menos visível, já está perdendo bastante da definição do rosto dele, as texturas, né, já estão com uma redução bem alta, e até a iluminação deu uma leve reduzida. O modelo dele também já está trabalhando com uma resolução já menor. O impacto mais marcante é mesmo a resolução. A principal estratégia da desenvolvedora para aumentar ou reduzir a taxa de quadros é a resolução, então pelo menos o jogo em si não perde tanto aspectos, modelos não foram reduzidos tanto de resolução, você vê que a maior parte das coisas os modelos estão semelhantes, eles só estão sendo renderizados numa resolução menor. Eu vou adicionar aqui os modos performance e portátil, os modos performance e qualidade ligados na TV para a gente conseguir pôr lado a lado isso. Então temos lado a lado agora os modos performance no canto esquerdo, nós temos o modo performance do portátil versus o modo performance ligado na TV. Vê que dá um passo a mais em direção à redução de resolução, né? Versus outros, a gente reduz um pouquinho mais a resolução, sendo que o display também é menor, né? O próprio Switch 2 ele tem uma tela de Full HD, então enquanto que o outro display que eu tô fazendo essas capturas é uma TV, é a nossa tela 4K, né? A imagem final que está sendo, o output está sendo em 4K. E os modos qualidade, vê que no portátil realmente tem uma redução, mesmo que você coloque, né, tá jogando no portátil, você põe no modo qualidade, ele não vai alcançar a qualidade do modo qualidade da TV. Inclusive, aqui até parece que o modelo tá com menos resolução mesmo, ó, comparado com o modelo do modo qualidade. Tá perdendo um pouquinho do modelo 3D, não é só só a resolução, né, que está sendo renderizado que foi reduzido. Então, o jogo tem uma granularidade, lembrando que a gente tem mais um modo, se a gente for por todos os modos, né, a gente ainda tem aqui o modo equilibrado. Então, olha a granularidade do jogo, olha a quantidade de configurações que você pode usar para jogar. Eu gostei muito que a desenvolvedora deu espaço para tudo isso, porque você pode ficar mexendo e buscando qual é o ajuste que te agrada mais, o quanto você prioriza a fluidez versus a qualidade gráfica. Normalmente eu daria prioridade para qualidade, para fluidez, por causa do gênero do jogo, né? Das esquivas rápidas, dos combates com bastante agilidade, mas a diferença é meio grande. Perceba como, a imagem muda muito. Se a gente pegar do pior pro melhor, então, né, do pior modo possível, né, que é jogar no modo portátil no modo performance, em termos gráficos, né? Pior modo possível versus o melhor modo possível, o jogo escalona de várias formas e eu sinto muita diferença de jogar um versus o outro. Mas eu tinha prometido uma disputa com os PCs, né? Eu tinha comentado no começo do vídeo. E claro, não faz nenhum sentido eu ficar comparando como o Lies of P vai rodar num PlayStation 5, num Xbox ou num PC de mesa. É um perfil muito diferente de energia e de performance rodar num portátil. Mas os PCs têm os portáteis. Nós temos os caras como Steam Deck, o ROG Ally. Então eu dei uma olhada em como é que é a qualidade gráfica que você consegue, começando por um dispositivo mais popular, mais comum e
né, mais gente tem ele, e até por conta do custo dele, um dos mais baratos, junto com o ROG Ally, aquela versão mais básica dele, né, chegava a encontrar ali na casa abaixo dos R$ 4.000, então ele ainda é mais caro que o Switch 2, mas é um dos custos mais baixos nessas plataformas PCs portáteis. E olhando como ele rodou, a gente consegue primeiro dar uma olhada na diferença entre como é que é o Lies of P do PC versus o Lies of P do Switch. Então, a gente testou o Steam Deck na qualidade mínima e primeiro vendo a questão das texturas, olha como o modo qualidade do Lies of P, do Switch, ele é bem melhor do que você jogar com o PC no mínimo. Se a gente adicionar aqui o modo do Switch no modo performance, aí ele fica mais parecido. Então dá pra ver que pelo menos em questão de textura, para buscar performance, para entregar os 60 frames, o Switch vai buscar o que seria a qualidade mínima do PC, para ficar mais semelhante. E para comparar aquela nossa cena de referência que eu mostrei algumas vezes, o que eu configurei no Steam Deck é que eu percebi que colocando no mínimo e usando o ajuste do FSR, a gente tinha mais ou menos algo que ora buscava 60 frames, ora rodava ali na casa de uns 40, como seria o modo equilibrado do Switch 2. Uma coisa que me incomoda bastante é que dá para perceber bem na captura do Steam Deck, e essa é uma grande vantagem do Switch, é o problema de cintilação. Então, olha só como os dois modos que eu testei o FSR, ele tem ambos têm problemas. Aqui na direita nós temos o FSR no modo qualidade, então ele está renderizando dos 1280 por 800, que é a resolução da tela do Steam Deck, e fazendo ali aquela redução para 60% da resolução, e o resultado é que tem bastante cintilação na imagem, ó. Bastante coisa, principalmente esses elementos mais claros, chama bastante atenção. Mas mesmo que eu renderize em nativo 800p, né, que é a tela do Steam Deck, olha como ele tem bastante cintilação, mesmo se eu usar o FSR sem fazer upscaling. O FSR, como é um FSR feito por algoritmo, né, a versão mais antiga dele, sem aceleração por IA, aqui a gente tem uma desvantagem grande. Lá no Switch a gente não tinha essas cintilações nos objetos. O Switch entrega um resultado bem mais estável do que o FSR do Steam Deck entrega. Então, e como os portáteis de PC normalmente estão usando gráficos integrados AMD, todos eles não têm suporte a um FSR 4, por exemplo, que podia dar uma boa melhorada nesse aspecto. Mas essas duas configurações meio que determinam uma performance. Se eu uso o FSR no modo qualidade, o gameplay fica na casa de uns 60 relativamente estável. Então, usar o FSR, modo qualidade, o jogo todo no preset do baixo, a gente consegue jogar no Steam Deck a 60 frames. Se eu troco o FSR por modo qualidade, para melhorar a definição, para reduzir um pouco aquela cintilação, o game passa a oscilar na casa de uns 40. Então ele meio que fica como é o modo equilibrado do Switch 2 em termos de performance. Então, em termos de qualidade gráfica, olha como não varia tanto, né? Não cai tanto assim como aconteceu com o Switch, apesar de ter um pouquinho mais de definição, o modo aqui à esquerda, que é a renderização nativa em 800p, mas o FSR até que não faz um upscaling tão ruim. A gente não teve que reduzir tanto a resolução de renderização. O único problema é realmente essa cintilação chatinha aqui rolando no fundo. Mas se a gente põe para brigar então agora os modos, o Switch 2 versus o Steam Deck. Então olha que interessante, mano. Steam Deck à esquerda, nós temos o Switch 2 à direita. O Steam Deck parece entregar um pouco mais de definição. Os efeitos de luz também, ó, por exemplo, aqui está com aparentemente uma resolução melhor, esse efeito de luz aqui. O Steam Deck está entregando uma qualidade gráfica em geral melhor, só que putz, olha como o upscaling por IA do Switch é muito melhor do que o FSR. Então, por um lado, o personagem está com mais definição, os modelos parecem estar melhores no Steam Deck, mas em contrapartida, olha esse efeito de luz aqui. Realmente o Switch puxou legal alguns efeitos gráficos para baixo, né, para buscar performance. Mas em contrapartida, a cintilação do FSR me quebra as pernas, mano. Eu acho bem broxante. Eu não sei quanto vocês acham negativo. Eu acho muito negativo para a experiência. O mundo inteiro tá assim, ó, meio piscando estranho versus a excelente estabilidade. Realmente o Switch tem uma tecnologia de upscaling muito boa. Fez muita diferença para esse portátil ter esse recurso à mão. Mas na qualidade gráfica o Steam Deck ganhou de levemente aí no nosso gameplay a 40 frames. Vamos ver um gameplay a 60. Modo performance, o Steam Deck versus o Switch 2, duas plataformas buscando 60 frames. Nós temos aqui à direita o Switch 2 ligado na TV e aqui modo performance no modo portátil, né? Rodando sem estar conectado na energia. E aqui olhando lado a lado, detalhe importante, a cena portátil não está se mexendo, é porque a gente não consegue fazer a captura da tela. Então esse é o screenshot, então por isso que o cara aqui tá que nem pisca. O que não torna possível para a gente comparar a questão de cintilação, mas dá para a gente comparar a questão aí de, por exemplo, texturas. E o
O Steam Deck, ele acaba entregando uma experiência 60 frames no modo portátil dele, comparável com a experiência performance, né, do Switch quando ele está ligado na energia, a definição de imagem, talvez até levemente melhor. Então aqui nós temos uma sutil vantagem para o Steam Deck. Eu acho que em termos de gráficos você vai jogar o jogo melhor. Cara, essa cintilação é o grande problema é a grande vantagem do Switch, né, ter a capacidade de fazer um upscaling muito mais estável, mas no geral acho que o Steam Deck foi um pouquinho melhor. E isso que, claro, eu peguei o Steam Deck porque ele é um modelo mais popular. Então a gente tem hardwares com mais performance que o Steam Deck. Então você vai ter o ROG Ally, em algumas versões ele vai ter processamento muito mais alto. Aí você consegue buscar uma qualidade mais alta, mais performance, com certeza consegue unir taxas de quadros maiores com qualidade gráfica mais alta do que você tem no Switch. Porém, é claro, você está gastando bem mais caro. Você está comprando o Xbox ROG Ally da vida, você está gastando o preço de uns 3 Switch 2 para conseguir esse nível de performance, mas também, se você é um entusiasta que é a melhor experiência gráfica possível nos portáteis, você vai ter que ir para um dispositivo desses, vai dar uma diferença de gráficos bem interessante. Impressões gerais do Switch e da versão do Lies of P no Switch. Acho que a desenvolvedora fez um bom trabalho. Eu acho que eles deram muitas opções para o consumidor de fazer ajustes e definir o que ele quer. Não dá para entregar tudo. O limite, o orçamento de performance do Switch é bastante limitado por causa da portabilidade dele, da quantidade de energia, dos hardwares que ele usa. Então você quer 60 frames? A desenvolvedora foi lá e fez funcionar. Ficou bem estável 60 frames ao longo dos nossos testes. O jogo fluiu praticamente sem travamentos. Você faz questão do jogo mais bonito. Você quer mais qualidade gráfica? Ok, então abre mão, aceita rodar a 40 ou até a 30 e a gente entrega mais qualidade gráfica. A gente ajustou o jogo para ele rodar nesse novo orçamento. Foi muito interessante essa granularidade toda de efeitos e eu acho que o jogo está bem satisfatório de jogar. É um jogo que combina com os portáteis. Gostei de jogar ele no modo portátil, por mais que perca, né, bastante qualidade gráfica. Acho que fez um bom trabalho em entregar aí o Lies of P bem dimensionado para seja lá o que você quer. Quer jogar no portátil em qualidade, quer jogar na TV no modo performance, você consegue ter tudo isso. Agora, se você é entusiasta de gráficos, as melhores versões, mesmo em portáteis, estão mesmo nas variantes de PC. Seja um ROG Ally, seja um Steam Deck. Deu para buscar mais qualidade gráfica, ter um resultado final melhor jogando nesses dispositivos aqui. Então, nisso, o Switch ficou na desvantagem, entregou menos qualidade gráfica, mas acho que é uma versão bem competente. Se você não jogou Lies of P e tem um Switch, eu acho que é um jogo que vocês definitivamente devem dar uma olhada. Galera, para mais testes aí com consoles, PCs, só ficar de olho aí no canal quando sair um novo vídeo. E até uma próxima. Tchau, tchau.